Existe uma beleza que não cabe nas vitrines, uma força que não se mede pelo tom de voz e uma história que merece ser contada. Aqui, cada mulher chega inteira, com suas cicatrizes, seus dons, suas verdades. Eu sou Regiane Monteiro e esse é o programa Ela por Inteiro. Há mulheres que, mesmo diante da dor, não se calam. Elas transformam sua história em força. Entre elas estão aquelas que enfrentam o ciclo da violência doméstica. Mulheres que carregam no corpo e na alma as marcas de batalhas injustas, mas que encontram, na coragem, o caminho para recomeçar. São mulheres que muitas vezes, em silêncio, lutam diariamente para proteger a própria vida e de seus filhos. Mulheres que, ao buscarem ajuda, rompem não apenas com a violência, mas também com o medo, com a culpa e com o peso de uma sociedade que ainda insiste em julgar antes de acolher. Hoje, o Ela por Inteiro abre espaço para falar de prevenção, acolhimento e transformação. Porque ser inteira nesse contexto é erguer-se, mesmo quando tentam nos diminuir. É florescer, mesmo após a tempestade. E acreditar que cada mulher merece viver em liberdade, respeito e dignidade. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ela por Inteiro, do Jornal Araxá, onde celebramos não apenas a força das mulheres, mas também o direito inegociável de viver sem violência. Sejam bem-vindos a mais um episódio, e esse espaço é criado para dar voz à história de mulheres que inspiram, transformam e florescem diante dos desafios da vida. Hoje, em meio ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher, recebemos uma convidada muito especial. Sua história é marcada pela dor, mas principalmente pela superação e pelo renascimento. Com vocês, a minha amiga do meu coração, Luana Campelo. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Isso é um prazer falar sobre isso com você. Eu que agradeço demais, viu? Eu já estou até emocionada. E a gente não pode ficar olhando uma para outra, não, que a gente chora mesmo. É, gente, ainda mais esse assunto. Mas primeiro aqui, Branquinha, que a gente, eu chamo ela de Branquinha mesmo, é porque ela realmente é minha amiga. E eu fiz questão, né, da gente conversar. Já tem muito tempo que ela queria falar sobre isso, né, Loura? É desafiante, mas ela quer inspirar mais mulheres, né, a superar isso também, como ela superou. De acordo com o Ligue 180, somente nos 7 primeiros meses deste ano já foram registradas mais de 86 mil denúncias de violência contra a mulher no Brasil. Isso significa que a cada minuto uma mulher encontra coragem para denunciar e buscar ajuda. E é justamente para dar visibilidade a essas vozes que o Agosto Lilás existe, para que nenhuma mulher se sinta sozinha. Loura, para começar, conta pra gente o que você... Quem é você primeiro? De onde você vem, a sua formação, a sua trajetória até aqui? Bom, eu me chamo Luana Campelo, tenho 41 anos, sou mãe do Lucas, de 23. Eu sou formada em técnica em estética, técnica em enfermagem, fiz algumas especializações como recém-nascido, fiz um curso de tanatopraxia, fiz saúde mental, uma especialização, estou cursando instrumentação cirúrgica. Eu sou de São Paulo, Arujá, morei lá até os meus 8 anos, eu acho, é mais ou menos isso. Não tenho muita reputação, gente, porque já tem muito tempo, né? E aí eu vim pra cá, pra Araxá, eu era menina, né? E aí, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, procurando emprego, a gente morando, tipo, na casa de favor pras pessoas, enfim. E aí, resolvi um belo dia estudar, né? Virar gente. Não, e você tem uma coisa disso, né? De estudar também, mas de cuidar do outro, né, Loura? Isso sempre me chamou muita atenção. Não, isso sempre veio mesmo, assim, eu sempre gostei. Eu acho,
Você que eu tem sou uma paixão em cuidar de gente? Tem, eu gosto. Eu gosto e eu acho que é algo que me fortalece. Eu falo que não tem dinheiro que pague. E de onde que vem essa paixão de cuidar do outro? Não sei te falar. Eu acho que eu já nasci para isso. Porque eu sempre Sim, gostei. nossa. Eu sempre gostei de estar ali no meio do hospital. É claro que não é um ambiente legal, mas eu gosto de estar lá para acolher a pessoa, porque lá é um ambiente que ninguém pede para estar lá. Eu acho que se você tá lá para falar uma palavra, brincar, jogar uma piadinha, acolher aquela pessoa, eu acho que é válido. Faz uma diferença Faz. muito grande, né? Faz e também na estética, né? A estética eu cuido da beleza, da autoestima da mulher, né? Para quem passa esse tipo de situação. Então eu acho que é muito válido. A pessoa, ela tem que se cuidar, ela tem que mostrar o tanto que ela é bonita. Porque toda mulher é bonita, ela só precisa de uma pitadinha ali da estética Loura Campelo. Ó, já tá fazendo a propaganda. Dona, na sua visão, por que o agosto lilás ele é tão importante, né, para a sociedade em geral? Eu acho assim eu acho que deveria ser não só o agosto, mas eu acho que todo dia que deveria ser, porque a cada segundo a gente conversando aqui, tem uma mulher sofrendo, tem uma mulher sendo abusada, tanto física quanto psicológica. Então eu acho que é importante a pessoa, esse é um mês que se conscientize disso, que bata ali, né, Na tecla na mesmo, tecla falando. mesmo, em falar e postar e publicar. Eu acho que isso é interessante. É verdade. Por trás das estatísticas existem histórias de vida, de dor, mas também de coragem e transformação. O que faz a diferença é quando uma mulher decide romper, né, esse silêncio e escrever um novo capítulo. Nora, você viveu uma experiência de violência doméstica ainda muito jovem, né? Se sentir vontade, você pode compartilhar conosco? Claro. Quem me conhece, né, nunca imaginou eu passar por isso, pela pessoa que eu sou hoje. Barraqueira, dá bafão em tudo, encara qualquer um. Pois é, eu tinha 14 anos. Não tenho vergonha de falar. O pai dele, que é o pai do meu filho hoje, né? Ele tinha na faixa, eu não me recordo muito bem, mas eu acho que ele tinha uns 35, 36 anos. Mais ou menos, eu não me recordo exatamente. E tipo assim, sabe aquele amor, nossa, ele é meu príncipe encantado? De príncipe ele não tinha nada. Mas enfim, fugi de casa. Meu pai me bateu muito quando descobriu, eu apanhei muito do meu pai. Não foi uma experiência legal, né? Então aí, enfim, para achar que tinha acabado meus problemas, um belo dia, com a roupa do corpo, eu fugi de casa. E aí, né, vivi com ele 4 anos. Um belo dia, ele me resolveu mostrar quem ele era. Super agressiva, eu não podia colocar um lixo pra fora, eu não podia usar um decote, eu não podia usar minhas roupas, igual eu falo pra você, minhas roupas de piriguete, shortinho curto, vestido, eu não podia pintar meu cabelo do jeito que eu gosto, eu não podia ter cabelo curto. Então, assim, hoje eu vejo que isso é extremamente tóxico, isso não é bom pra ninguém, por isso que hoje eu sou quem eu sou. Porque hoje eu não permito mais que ninguém fale da forma que, tipo, ai, mas você é mulher, você não pode cortar o cabelo desse jeito. Eu falei, posso sim. Então, assim, sofri muito. E aí, com tudo isso, sempre agressões verbais, empurrões, sabe? Chegava tarde em casa, bêbado. E um belo dia eu perguntei pra ele o porquê que ele tinha chegado da oficina dele tarde. Ele simplesmente me enforcou. E eu tava grávida de 3 meses. Por quê? Loura, você estava grávida. Por quê? Porque a gente cai naquela ilusão, Rei, de nossa, eu vou arrumar um filho, ele vai me amar, ele não vai judiar de mim, ele não vai me bater, ele vai me amar muito mais. Mentira. É o que acontece. Não é o que acontece. Não se iluda com isso, gente. Filho não segura um. E ele não, se ele é daquele jeito, ele vai ser sempre. Então eu passava 24 horas por dia trancada dentro de casa porque eu não podia fazer absolutamente nada, nem pôr o lixo para fora. Então com isso
eu aderi vários problemas mentais. Eu comecei a arrancar cabelo, eu tinha uma falha gigante no meu cabelo era enorme. Então, assim, eu comia 24 horas porque eu não podia fazer nada. Então, aí eu engravidei e não tinha o cuidado que hoje tem. Então, tipo assim, no final da minha gestação, que eu me recordo, o Lucas até passou do tempo. Então, eu tive eclâmpsia, eu quase morri, fiquei em coma vários dias. E nesse período você não tinha contato mais com a sua família? Não tinha. Você não tinha mais amigos? Não tinha ninguém, era só eu e ele. Foram 4 anos sem conversar com a minha mãe, conversar com meu pai, Você ninguém. pensava em ligar para sua mãe e voltar para casa? Várias vezes, mas como eu conheço a mãe que eu tenho, ela não ia ceder. Porque ela estava muito magoada, eu até entendo e tal. Mas eu ficava com muito medo. E aí, depois disso, né, eu ganhei o Lucas. E aí eu tive essas complicações e mandaram chamar minha mãe. Ligaram para minha mãe e falou, olha, ela não vai sobreviver. Então eu preciso de alguém da família. No período, assim, no começo ela resistiu e tal, mas aí acabou que ela foi. E aí ela tinha certeza que ia me trazer no caixão. Entendi. Né? E meu pai chegou, ele não me reconhecia, né? Pela situação que eu estava. E aí minha mãe falou, não, eu vou levar minha filha embora para casa. E aí foi. Mas eu não fui direto para casa dela porque eu ainda tinha muito medo dele. Ainda fiquei um tempo com o Lucas lá. Acho que até o Lucas completou 1 ano, mais ou menos. E aí, do mesmo jeito que eu fugi da casa da minha mãe, eu fugi da casa dele. Coloquei o Lucas e minha mãe tinha uma loja aqui na Getúlio Vargas, aonde que era o Filtros aqui. Minha mãe tinha uma loja ali. E aí, um dia eu cheguei nela e falei assim, mãe, posso voltar para casa? Aí ela virou para mim e falou assim, você tem certeza disso? Falei, tenho. Porque se eu ficar lá, eu vou morrer. Aí meu pai virou, eu não esqueço do que meu pai falava para mim. Ele falou, minha filha, quando a gente larga, é uma vez só. Então ele tinha muito medo de eu voltar para ele. Eu falei, pai, pode ficar tranquilo, porque eu não vou voltar mais, eu não quero mais. Para mim já chega. Não quero mais. E aí eu comecei a construir, mas foi um processo muito complicado. Porque ele era tão doentio, ele era tão tóxico, que ele me perseguia. Uma vez eu saí para comprar um leite do Lucas, ele estava escondido atrás do poste, ele correu atrás de mim, ele me pegou pelos cabelos, ele falou que ia me matar. E não satisfeito, com o tempo isso foi passando, e acho que para tirar o corpo dele de campo, ele chamou outra pessoa, eu estava voltando da escola e essa pessoa tentou tirar minha vida com uma faca de açougue, daquela de cabo branco. Fiquei quase 1 ano sem sair de casa por causa disso. Com medo. Com medo. E eu ainda vejo esse indivíduo na rua hoje. E ele, assim, é a única pessoa que eu ainda tenho medo. Assim, sabe? Mas se passar perto de mim, o carro passa por cima dele. Porque antes a mãe dele chorar que a minha hoje. A gente vê isso, Loura, que esse medo, né, que não tem jeito mesmo. Não né? tem jeito. É inevitável, Rê. Sim, É inevitável. Você bloqueia. Quando você vê essa pessoa, eu fico completamente paralisada. E eu já ligo pra minha mãe, ó, eu vi o fulano, ele tá perto de mim. Porque se Deus o livre, se Deus o livre dele, você no seu, e você superou tudo Sim, isso, né? sim. E você contou também que você fez o tratamento, né, psiquiátrico, você precisou fazer. Na época, há uns anos atrás, quem conhece a história da Casa do Caminho, eu fiquei na Casa do Caminho, na ala da psiquiatria, por 8 meses. Eu ia de manhã às 8 e voltava às 5h30. Eu ficava lá no meio, gente, lá no meio das pessoas que têm problemas mentais, porque eu já estava num grau, Rê, que eu via coisa. Eu via uma cara preta no canto me olhando, sabe? Então eu arrancava muito cabelo. Eu arrancava muito, que eu era careca. Isso tudo, olha pra você ver o que foi desencadeando, né? A gente estava falando mais cedo sobre essa rede de apoio que é tão necessário, né, Loura? Porque quando a gente se encontra sozinha, né, a gente não consegue mesmo sair. Não.
que viram um ciclo vicioso ali, né? Aquela rotina, e até a pessoa adoecer. E quando adoece, precisa de tratar mesmo, né? Porque sozinha não consegue Não. sair também, né? Não, aí eu fiz terapia ocupacional, eu tinha o meu psiquiatra, eu tinha a minha psicóloga. Então, para mim foi muito bom. Então, eu fiquei 8 meses e depois disso, eu falei, nunca mais eu me permito ficar assim. Nunca mais. Foi dando a volta por E fui cima, dando a volta superando por as cima e coisas. hoje eu sou essa aí, gente. Eu sou Que a a Lola gente Campelo, ama, alegre, brincalhona, ama viver. Amo viver. E o que te deu força, Loura, assim, para você não voltar atrás e seguir firme, mesmo diante de tanto medo, assim, e vulnerabilidade? Meu pai. Ele te dá. Meu pai. Meu pai me dava muita coragem. Ele falava que enquanto ele estivesse vivo, ele não ia deixar nada de acontecer comigo. Que ele não criou a filha dele para isso. Então, meu pai me dava muita coragem. E eu precisava cuidar do Lucas também. Mas eu sabia que, tipo, se eu morresse, o Lucas estava com ele. Eu até falava pra minha mãe, falei, mãe, se um dia eu morrer, não deixa o Lucas ficar com eles. Então, assim, o meu pai e a minha mãe me deram muita coragem. Me apoiaram, me acolheram, sabe? Enfrentaram tudo. Meu pai parava na rua, batia nele, falava que ia matar ele. Aí eu falava, não, pai, não mata não, porque você vai pra cadeia, se for pra cadeia é pior. Deixa ele viver. Deus cobra depois. Então, assim, o meu pai e a minha mãe foram as pessoas que me encorajaram, porque eles me acolheram. Eu sabia que ali com eles eu não estava só. Então, eu acho que a pessoa que ela sofre, que ela passa por isso, ela não tem que ter medo. Ela tem que se agarrar a alguém que ela confie. Às vezes não é um pai, às vezes não é uma mãe, mas pode ser uma amiga, sabe? Pode ser seu terapeuta. Ah, mas hoje... Mas que divida isso com alguém, né? Tem que dividir. Você escolheu a expressão que me chamou muita atenção, que foi renascer, que você renasceu das cinzas, Sim. para definir, né, a sua jornada. O que essa frase representa para você hoje, Loura? Eu acho que é viver. Porque eu não era nada, eu estava morta, eu vegetava. E eu literalmente eu renasci das cinzas mesmo, porque era uma pessoa que quem me conhece e quem me conheceu na época que eu fazia o tratamento, eu era um zumbi. Por causa das medicações. Sim, e por causa de tudo. E o desequilíbrio que sim, a gente fica mesmo, né? todo mundo ainda fala, tipo assim, tem uma pessoa específica que me conhece, hoje a gente é amiga, ela falava, olha, quem te conhece hoje não imagina que você era antes. E você conseguiu. Venceu. Venci. Né? E o que você acredita que são assim, os maiores desafios ainda enfrentados por mulheres que vivem esse relacionamento abusivo? Eu acho que é o medo. O medo, o julgamento, o medo de não se relacionar. Ah, eu vou denunciar, ele vai ser preso, aí ele vai voltar, mas aí ele vai mudar. Eu acho que a mulher tem muito medo de se encontrar, de conhecer outra pessoa. Eu tinha esse medo. Eu falava, eu não vou casar nunca mais na minha vida. Nem não vou casar, não. Vou casar de E hoje jeito. você é casada. Hoje eu sou muito casada, feliz, muito feliz. Meu amigo Clift. Já tem 15 anos que estamos juntos. Ele é igual eu falo, o Clift, ele foi uma pessoa assim, que sabe quando você tem. Eu sou ligada no 220 e ele assim, é paz e amor. Mas é o equilíbrio que precisa. Foi tudo que eu precisava na vida. Enquanto eu tô lá, ele, vida, tá tudo bem. É tipo isso. Então, assim. Sim, é a calmaria. Ele é. Então, assim, sou grata por tudo que a gente vive, que a gente viveu, que ele entende todos os meus traumas. Eu sempre falo, ó, eu não gosto disso porque já aconteceu. Então, tipo assim, ele é um parceirão. Entende, né? O ciclo da violência pode ser rompido quando a coragem, apoio e acolhimento. Isso tudo que você, né, conseguiu ter. Cada palavra, cada gesto de solidariedade pode ser a chave que para uma mulher consiga recomeçar. Na sua opinião,
quais os caminhos podem transformar essa realidade, desde as políticas públicas até o apoio da família na sociedade. O que você acha que pode transformar essa realidade? A gente já falou, né, das campanhas, né, que é uma coisa que ajuda muito, né? E nesse mês está tendo muitas campanhas, né, Nora? E é importante. Eu acho, Rê, que é literalmente a pessoa falar mesmo, esbravejar e falar e procurar ajuda e não ter medo. Tem que denunciar. Sim. A pessoa não tem que ter medo, ela não pode ter medo. Se ela não nem medo e nem vergonha, porque tem muita gente que tem vergonha de tipo, nossa, eu vivo, meu marido me dá uns arrancos, meu marido é grosso, e a gente vê isso. Sim. A gente vê uns maridos boçais aí que tem hora que eu vou te falar. Você me conhece, né? Não, e eu sempre falo, eu sempre tenho uma coisa comigo. A gente tem que ser tratado igual nosso pai nos trata, com né? certeza. Que é com tanto amor. Sim. Meu pai, eu sou a princesa dele até igual hoje. Igual o meu. E a gente não pode querer menos do que isso. Sim. Né? A Sim. gente precisa de ser paparicada assim e ser tratada, né, como uma mulher de verdade. Se o cara ele te dá uma má resposta ali na frente de todo mundo, pode saber que esse cara é um escroto dentro de casa. Pode saber que essa mulher vive num relacionamento tóxico. Se ele falta com respeito, com falta de educação na frente de qualquer um, o que acontece entre quatro paredes? Respeito é muito necessário, Sim. Né? Precisa de Então eu acho que é isso. A mulher não precisa ter medo nem vergonha, porque vocês não estão só. Então olha para essa câmera aqui, agora pra gente. Se você pudesse olhar agora, Loura, para cada uma, para todas as mulheres que estão sofrendo, o que você falaria para elas? O seu coração mesmo, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa de falar muito disso de uma forma verdadeira, inteira mesmo, né? Que mulheres que estão sofrendo, que precisam, assim, daquele pontinho de luz, falar assim, nossa, agora eu consigo sair. Mulheres, não tenha medo. Se inspire em mim, que eu sou a prova viva disso, que a gente pode mudar. Não tenha medo, não tenha vergonha. E se precisar de mim, eu tô aí, é só me chamar. E assim, você falando nisso, que é só chamar, o tanto que é bom a gente conversar. Não é? Com certeza. E eu acho que acontece. Eu vou te dar um exemplo assim, que aconteceu há pouco tempo. Não é sobre violência, mas é tipo assim, é saber que a pessoa, que eu tava ali naquele momento certo. Uma moça foi ganhar o neném, ela tava apavorada, era o segundo filho dela e tal, mas pra ela é como se fosse tudo novo, de novo. E aí eu acolhi, cheguei, falei pra ela que eu tava ali, que ela não precisava ficar com medo, que ia ser tudo rapidinho, ia ser maravilhoso, a chegada da filha dela ia ser, né, deslumbrante, tal e tal e tal. Foi tudo como Deus preparou mesmo. Passou um dia, ela me mandou mensagem no meu Instagram, ela nem era minha seguidora, mas eu acho que ela me procurou. Você tem que ver a mensagem maravilhosa que ela me mandou, me agradecendo pela força, pelo apoio, pelo carinho, pelo carisma que ela se sentiu segura comigo ali. Então, assim, eu acho que isso é gratificante. E quando eu falei com você da entrevista, que a gente ia falar desse tema, uma coisa que me chamou muita atenção em você é que você falou assim, eu quero falar. Eu quero inspirar outras mulheres a ter coragem também. Porque é o que Porque acontece. tem que ter coragem para falar também, sim, né? Sim, tem que é desafiante. E não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. E muita gente olha para mim e fala do jeito que quem me conhece hoje, né, e me olha e fala, que? Você já passou por isso? Você já ficou internada? Sim. Você... Não acredita. Tipo assim, um cara te pôs a mão, você barraqueira desse jeito? Não tô acreditando. Pois é, gente. Eu já passei por tudo isso. E passou, e venceu. Não, e agora eu tô sendo uma inspiração para outras. E eu espero que eu possa ajudar alguém aqui. Igual eu te falei, eu queria falar porque eu quero que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Elas não precisam ter medo. E se eu puder, pelo menos 1% de ajudar cada uma delas, eu vou ficar muito feliz. Olha pra você ver, você falando aí, eu tô aqui me lembrando que a gente tem uma rede de apoios, né? Às vezes não tem a família. Nós temos aqui em Araxá a patrulha, né? De prevenção à mulher, à violência doméstica. E nós temos também o conselho, né? Da mulher. O conselho não, é o centro de referência, né, Léo? É o centro de referência da mulher. Eu esqueci o nome, gente. Centro de referência da mulher.
Então, assim, a gente vê que precisa muito falar disso, Sim, né? Porque a precisa gente tem muito. um ponto de apoio que a gente pode correr. Não precisa falar, Né? a gente precisa gritar sobre isso. Então, assim, é necessário, eu te agradeço demais, sabe, por você ter vindo, você ter coragem de falar disso, até para isso é que ajuda as pessoas, né? Daí que eu achei mais, assim, que é inspirador mesmo, Sim. e eu te admiro muito. Você falou assim, eu quero falar, eu quero inspirar outras mulheres a ter coragem, Sim. né, para sair desse ciclo. Porque a gente sabe que muitas das vezes, olha pra você ver o que aconteceu com você. Sim. Né? Você não conseguiu sair de imediato. Você não conseguiu. Não consegui. Por diversos fatores. Porque eu não tinha o apoio da minha mãe. Mas quando ela foi me buscar no hospital, que ela viu o Lucas, viu a minha situação, ela se juntou, ela ficou mais próxima. Então eu sabia que eu podia voltar para casa. Naquele momento que a minha mãe me acolheu, quando eu estava no leito de morte, ali, que literalmente eu tive, então eu sabia que eu podia voltar. Eu sabia que eu podia agarrar na minha mãe e no meu pai que ia dar tudo certo, que eles iam cuidar de mim. E hora nenhuma você pensou em ir na polícia? Meu pai que ia, né? Não, tô falando assim antes deles te não, de jeito nenhum. Você não colocava nem o lixo pra fora, ainda mais na polícia. Morria de medo, eu tinha medo de colocar o lixo pra fora, Rê. Você tem noção? O que é colocar um lixo pra fora? Você tinha medo. Eu tinha medo de fazer isso, eu não podia passar um batom vermelho que eu amo. Então nisso a gente vê como que é necessário, né? Mais do que urgente a gente falar sobre isso, né? Você que está assistindo, que está passando por isso, né? Que sentiu no seu coração a vontade de buscar ajuda, né? Através dessa história da Luana Campelo, eu te convido sim a você olhar para você e chegou a hora sim. E você é capaz. Ajuda, e você é capaz. Você consegue, né? Consegue sim. E você não tá só. E a gente não tá sozinho, né? E eu achei interessante demais eu quero até pesquisar. Depois você confere, tá, lá no outro papel, Léo. É conselho, eu quero falar certinho. É conselho da mulher, não é conselho da mulher, é de referência à mulher. Gente. É centro de referência à mulher? É uma coisa assim, não é? Então, porque, menina, tá sendo assim muito, muito interessante o apoio, o acolhimento, o trabalho que elas estão realizando aqui em Araxá. E eu falo para vocês, né, que às vezes a gente não vê aquela luz, né? Tá tudo muito escuro, né, Laura? Mas assim, essas mulheres, essas pessoas estão lá para ajudar, né? Para ajudar você, são psicólogas, assistente social. Às vezes você só quer conversar. Mas o que acontece, Rê? Também tem muita mulher que não procura esse apoio, literalmente por vergonha mesmo. Então, elas têm muita vergonha, elas têm muito medo do julgamento. Nossa, mas você? Porque, tipo assim, sempre elas têm esse... Porque quando eu larguei, que eu comecei a estudar, eu não gostava muito de falar sobre o assunto. Gente, Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Tem o Instagram deles lá também. E elas estão fazendo um trabalho forte, né, de acolhimento, de apoio, de informação. Que a gente precisa de falar mais sobre isso, né? E a gente vai pensar em falar mais, Laura, sobre isso. Sim, eu acho que de inspirar mais pessoas, né? De poder ajudar, né? Sim. Como você falou aí, ajudar mais pessoas. Rê, só um detalhe, gente. Às vezes as pessoas acham, Rê, que o relacionamento abusivo, da violência, é só pôr a mão. Não é isso. Não é só pôr a mão. Começa pelo cala a boca, sua burra. Começa por aí, pelo cala a boca. E a mulher vai aceitando, só vai aceitando e acha que tá tudo normal. Gente, não. É igual você falou, o homem tem que tratar a gente igual o pai da gente trata, igual uma princesa. Porque eu acho que a gente merece muito mais do que isso. Não só princesa, a gente tem que ser tratado feito uma deusa, uma rainha. Porque eu acho que mulher é isso. Então, elas não tem que ter medo, não tem que ter vergonha do julgamento. Não vai por isso. Sim. Vai para você ficar boa, para você se libertar daquilo que te prende. E vai ser feliz. Vai fazer o que você tem vontade de fazer. Eu amo pintar meu cabelo de loiro. Que tá meio escurinho, gente, mas vocês não ligam. Mas, tipo assim, tem gente que ama o corte de cabelo curto. Mas não, eu não corto meu cabelo porque meu marido não deixa. Aonde já se viu isso? Tá.
Eu sempre tenho comigo isso. A nossa individualidade, ela é sagrada. As minhas vontades, o meu jeito. Sim. Eu tenho o meu jeito, você tem o seu Sim. jeito, e ele tem que ser respeitado. Sim. E quando não é, aí não vai dar certo. Aí Você- vai infringir, É igual né? eu falo, você pode se adaptar em algumas coisas, né? Porque querendo, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velha, né? Então, assim, você não vai colocar um shortinho de piriguete pra ir ali, né? Então, assim, eu acho que isso vai se moldando com o tempo. Mas a pessoa falar que você não vai vestir, que você Tem não jeito. vai pôr essa roupa, rapaz, Tem jeito, né? isso A não, gente não pode aceitar. Não. A gente tem que de seguir, jeito nenhum. né, as coisas que a gente gosta. Mas agora, Loura, chegou um momento especial. É especial para você. Eu vou pegar aqui para você que não ouve. Credo, Loura. É porque é muitas emoções. Existem flores que não apenas enfeitam a vida, mas traduzem histórias inteiras de coragem e superação. Para homenagear nossa convidada do Ela por Inteiro, Luana Campelo, escolhemos a flor hortênsia. Ela simboliza renascimento e renovação devido à sua capacidade de florescer abundantemente, mesmo depois de ser podada ou cortada. Assim é a Luana, alguém que enfrentou as sombras da violência, mas não deixou que elas definissem sua essência. Do sofrimento, ela renasceu mais forte e mais consciente e ainda mais comprometida em cuidar e inspirar outras mulheres. Cada pétala dessa flor representa uma parte da sua jornada, a dor transformada em esperança, a fragilidade convertida em força e a coragem que agora ilumina tantas outras vidas. Para você, Luana, é essa hortência que simboliza o renascer das cinzas e seu florescer como mulher, mãe, inspiração, com todo carinho. Claro que você merece uma flor para uma flor, né, Loura? O Léo vai pegar ele para você, mas eu quero te dar um abraço. Receba essas flores de todo o nosso coração. Obrigada, amor. Você merece, que a sua história possa inspirar cada vez mais mulheres. Espero a poder sair desse ajudar. ciclo, né? Espero poder ajudar elas. E quero receba as flores. Obrigada, obrigada. Flor sempre alegra, né? Eu sei que você gosta também. O pessoal lá da Marabá Paisagismo, quero até agradecer. Obrigada. Como que alegra o nosso coração, né? Flor tem esse sentimento único que é só dela, né? De embelezar, de florescer. E foi isso que você fez, você floresceu, né? Saiu das cinzas, como Literalmente. você falou, né? E venceu e superou e está sendo inspiração para tantas outras mulheres. Agora, Loura, do meu coração para o seu coração, eu tenho uma homenagem para você. Ah, não. Lá vem você. Esse texto aqui eu fiz de todo o meu coração, Loura, representando um pouquinho, né, dessa superação de tudo que você contou, da pessoa que você é, né, que eu tenho o prazer de ter na minha vida. Não é uma amizade que é cotidiana, que a gente não precisa tanto de manutenção, mas ela está aqui, firme e viva cada dia mais. Eu sei disso. Por inteiro a você, gente. Há histórias que nos atravessam. Histórias que, ao serem contadas, não são apenas narrativas pessoais, mas vozes que ecoam. Vozes que ecoam em nome de tantas outras mulheres, silenciadas pela violência. A sua, Luana, é uma dessas histórias. Você conheceu de perto a dor que nenhuma mulher deveria viver. A violência dentro do espaço que deveria ser o seu porto seguro. Você viu suas forças sendo testadas, sua autoestima ferida, sua vida ameaçada, mas em meio ao sofrimento, encontrou dentro de si uma coragem que transformou dor em luta e medo em resistência. Você se recusou a ser apenas uma vítima. Você se levantou. Procurou ajuda, rompeu o ciclo, reconstruiu seus passos.
e no caminho descobriu que compartilhar sua trajetória é também uma forma de salvar vidas. Hoje, ao contar sua história, você não fala apenas por si, você fala por cada mulher que ainda sofre em silêncio, por cada um que acredita não ter saída, por cada olhar que pede socorro e precisa de ser visto. Sua voz é alerta, é esperança e prova de que a violência não define destinos, mas que a coragem pode redesenhar futuros. Luana, hoje o Ela por Inteiro te recebe e te homenageia com respeito profundo, porque a sua vida é testemunho vivo de que mesmo após as marcas dolorosas é possível florescer de novo e que nenhuma mulher precisa enfrentar isso sozinha. Receba de todo o meu coração essa homenagem da minha equipe também, de todos nós aqui, com todo carinho, com respeito e admiração por inteiro a você. Obrigada. Você vai ser uma pessoa melhor. Você sabe disso. Parece que vai passando um filme assim, né? Da conexão que a gente sempre teve e que se a gente pudesse, a gente não queria, né? Que a pessoa que a gente ama passasse. Mas a sua história é uma inspiração para muitas mulheres, sim. E a sua voz tem que ser falada mais vezes. Eu tô sentindo falta disso. Pode deixar que eu vou aparecer De mais você no Instagram. aparecer e falar e motivar essas mulheres, né? E quando uma mulher é curada, ela cura outras mulheres, outras pessoas, Essa é a né? minha intenção, é por isso que eu queria tanto estar aqui. Porque eu quero ajudar, eu quero poder curar outras pessoas como eu me curei. Como você se curou. Isso é muito importante. Isso é muito verdadeiro, é muito inteiro. Eu não quero que aconteça com outras o que aconteceu comigo. E graças a Deus não aconteceu pior, né? Então, porque infelizmente acontece. E a gente precisa de ser voz cada vez mais. Obrigada de todo o meu coração. De todo o meu coração. Eu te agradeço. Pessoal, eu agradeço também a cada um de vocês. Se você quiser falar mais alguma coisa para essas mulheres, fazer seus agradecimentos, fica à vontade, porque eu falo muito, você sabe. Não, mas você pode ficar à vontade. É gostoso, né? Foi um bate-papo assim, muito gostoso mesmo, Nora. A gente falando de um assunto tão triste, né? Mas necessário. É isso, a gente precisa de ser voz, de dar voz às mulheres silenciadas. É igual eu falei pra ela, falei, eu vou falar, mas tá mexendo numa ferida bem complicada, mas eu vou. Eu vou porque é preciso, porque às Já vezes tem tempo que você quer falar sobre isso, né? já tem um tempo, desde a nossa época. Desde o podcast das patroas. Sempre quis falar, deixa eu falar, deixa eu incentivar essas mulheres, deixa eu encorajar, porque assim, querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu sempre, vira e mexe alguém, nossa, amor, você é minha inspiração. Então assim, eu quero poder inspirar elas a isso também, poder ajudar. Então, vocês que estão me ouvindo, pode me chamar no Instagram, pode para conversar, pedir conselho, para ajudar, para o que for. Nem que seja um bom dia. Eu estava precisando de ouvir seu bom dia. Eu vou estar lá. Coisa boa, agradeço demais, viu? Eu que agradeço Receba, pela assim, oportunidade. O nosso carinho, a nossa admiração sincera. E todos vocês, gratidão. Você sabe que a gente emociona, não tem jeito, né? Ainda mais com a Loura aqui, que é uma pessoa que eu amo muito, que é muito querida por mim, né? E vocês fiquem na audiência, assistam esse episódio aí completo, tá? Pra você se inspirar e inspirar outras pessoas também, porque a união faz a força. E sozinho, gente, não tem jeito. A gente tem que, né, pegar, agarrar na mão da outra aí e fazer as transformações acontecerem. Beijo no coração.